Compreender a base do ódio de Adolf Hitler pelos judeus é uma tarefa complexa, mas podemos identificar vários fatores que contribuíram para essa versão profunda. O Holocausto, um dos episódios mais sombrios da história, teve suas raízes em uma combinação de experiências pessoais, ideologia distorcida e a busca por bodes expiatórios. As experiências pessoais de Hitler desempenharam um papel significativo em seu ódio. Quando jovem, ele falhou como artista em Viena, associando seus fracassos aos judeus, a quem via como influentes demais na arte e na economia. Além disso, ele nutria ressentimento pela Benai Berrit, uma organização judaica que ele percebia como uma força secreta e poderosa. Hitler também se inspirou em ideologias obsessivas, como a eugenia racial e uma interpretação distorcida da teoria do Übermensch de Nietzsche. Ele desenvolveu uma visão de mundo que enfatizava a pureza racial ariana e a competição implacável, considerando os judeus como uma ameaça racial à nação alemã. Para consolidar sua narrativa, Hitler usou os judeus como bodes expiatórios, erroneamente culpando-os por problemas como a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e as consequentes dificuldades econômicas. Ao fazer isso, desviou a atenção do público alemão das questões reais, direcionando-a para a comunidade judaica. Hoje vamos pontuar várias questões que explicam o ódio de Hitler. Gente, se vocês quiserem ter acesso aos vídeos com antecedência, opinar nos temas dos vídeos do canal e outros benefícios, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Dito isso, vamos lá! Os primeiros indícios no antissemitismo de Hitler. O ódio profundo de Adolf Hitler pelos judeus teve suas raízes em diversas influências ao longo de sua vida, desempenhando um papel essencial na formação de suas opiniões antissemitas, e em última instância, na execução do Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história. Um dos principais fatores que contribuíram para o antissemitismo de Hitler foi o clima predominante de antissemitismo na Europa do final do século XIX e início do século XX. Nessa época, era comum atribuir aos judeus a culpa pelos problemas sociais e econômicos, uma mentalidade que Hitler absorveu e que se alinhava com suas próprias queixas pessoais. A cidade de Viena desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da visão de mundo de Hitler. Durante sua estadia lá, ele foi exposto a uma população judaica substancial e a debates políticos frequentes. Nesse ambiente, ele encontrou figuras políticas como Karl Lueger, o prefeito de Viena, e Georg Ritter von Schonerer, um nacionalista austríaco, que promoviam ideias antissemitas. As experiências de Hitler durante a Primeira Guerra Mundial também contribuíram para seu ódio aos judeus. Como soldado alemão, ele testemunhou a derrota devastadora da Alemanha e absorveu a crença amplamente difundida do punhal nas costas, que atribuía aos judeus e comunistas a responsabilidade pela derrota do país. Essa crença alimentou ainda mais o antissemitismo de Hitler. Além disso, eventos de sua infância desempenharam um papel na formação de suas opiniões antissemitas. A morte de seu irmão mais novo, Edmund, afetou profundamente Hitler, e ele culpou o médico judeu de Edmund, tornando um alvo de seu ressentimento. Além disso, as dificuldades financeiras enfrentadas por sua família o fizeram se ressentir daqueles que pareciam mais bem-sucedidos, incluindo muitos comerciantes e lojistas judeus. A influência da literatura antissemita também foi significativa, com os Protocolos dos Sábios de Sião sendo um exemplo destacado. Esse texto fabricado descrevia um suposto plano judaico para a dominação global e exerceu forte influência sobre Hitler, fortalecendo ainda mais suas crenças preconceituosas. O impacto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial desempenhou um papel crucial na formação da mentalidade de Adolf Hitler e no desenvolvimento de seu ódio aos judeus. Para uma compreensão mais profunda desse processo, é essencial analisar os eventos e influências que marcaram essa época. Hitler serviu como soldado durante a Primeira Guerra Mundial e testemunhou as brutalidades e as consequências devastadoras do conflito. Essa experiência o deixou amargurado e em busca de um bode expiatório para a derrota alemã. Muitos alemães, incluindo Hitler, acreditavam que traições internas haviam levado à derrota, e esse sentimento alimentou suas futuras visões antissemitas. Um evento crucial que se destacou foi a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. Esse tratado impôs pesadas reparações financeiras e perdas territoriais à Alemanha, deixando-a em dificuldades econômicas e com profundos sentimentos de humilhação. Hitler e outros nacionalistas consideraram isso uma punição injusta e passaram a culpar os judeus, afirmando que líderes políticos e empresariais judeus eram os responsáveis pelo sofrimento alemão. Nessa época, os judeus eram percebidos como tendo influência significativa nas finanças, na mídia e na política, o que os tornou um bode expiatório conveniente para os problemas da Alemanha. Além disso, várias teorias da conspiração circulavam na época,
alimentando ainda mais o ódio contra os judeus. O mito da facada nas costas culpava judeus e comunistas pela traição do Império Alemão, levando à sua derrota na guerra. A ideia do bolchevismo judaico conectava os judeus à Revolução Russa e aos movimentos comunistas, vistos como uma ameaça à estabilidade e identidade nacional da Alemanha. O papel do Tratado de Versalhes. Um fator central que desempenhou um papel significativo na origem do ódio de Adolf Hitler em relação aos judeus foi o impacto do Tratado de Versalhes, um acordo assinado em 1919 que marcou o término da Primeira Guerra Mundial. Este tratado impôs duras sanções à Alemanha, incluindo a perda de território, uma redução substancial das forças militares e a obrigação de efetuar pagamentos de reparações aos países aliados. Hitler viu essas imposições como uma grave humilhação para o povo alemão, acreditando que os termos do tratado eram excessivamente severos e deixavam a Alemanha empobrecida e enfraquecida. Esse sentimento de injustiça permeou suas ideias e motivações posteriores. Atribuir a culpa aos judeus não era uma postura incomum na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Muitos cidadãos alemães consideravam os judeus como os principais responsáveis pelos problemas enfrentados pelo país. Hitler adotou e amplificou essas ideias, eventualmente construindo sobre elas a base de suas políticas antissemitas extremas. É importante observar que o Tratado de Versalhes não mencionava explicitamente os judeus como responsáveis por suas disposições. No entanto, seu impacto na Alemanha inadvertidamente alimentou os sentimentos antissemitas já existentes na população alemã. Os judeus foram usados como bode expiatório, sendo acusados de minar a nação, o que permitiu a ascensão de Hitler ao poder e a subsequente perseguição antissemita. Para entender o contexto disso, é importante considerar as quantias de reparações exigidas. A Alemanha devia um total de 132 bilhões de marcos em ouro, dos quais havia pago 50 bilhões até 1931, com uma parte da dívida sendo posteriormente perdoada no Acordo de 1953, que totalizou 16 bilhões de marcos. Outro aspecto crucial a compreender é que muitos banqueiros e empresários judeus alemães proeminentes não apoiaram o Tratado de Versalhes, mas foram falsamente acusados de pressionar por seu sucesso. Apesar de sua oposição, eles foram considerados traidores e retratados como aproveitadores do sofrimento do país. Isso só reforçou a convicção de Hitler de que os judeus eram os responsáveis pela difícil situação da Alemanha. A depressão econômica que se seguiu à Primeira Guerra Mundial também desempenhou um papel crucial na ascensão de Hitler. Com a inflação descontrolada, o desemprego e a pobreza aumentaram, tornando a ideologia e a retórica extremistas de Hitler mais atrativas. Ele encontrou conveniência em focalizar um inimigo comum, os judeus, para unir as massas em torno de sua causa. Os protocolos dos sábios de Sião exerceram uma influência substancial nas perspectivas de Adolf Hitler a respeito dos judeus. Este documento fraudulento, que supostamente delineava um plano fictício criado por líderes judeus para conquistar o mundo por meio de manipulação e engano, teve origem na Rússia czarista, onde acredita-se amplamente ter sido forjado pela polícia secreta como uma tática para desacreditar o movimento revolucionário. Uma das razões pela qual Hitler ficou tão cativado pelos protocolos foi sua exposição a eles durante seus anos em Viena. Nessa época, Viena era um caldeirão de diversas ideologias, e muitos indivíduos propagavam ideias antissemitas. Além disso, a associação de Hitler com membros do Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupo que abertamente apoiava crenças antissemitas, reforçou ainda mais sua visão sobre os judeus. É crucial destacar que vários fatores-chave contribuíram para a popularidade dos protocolos na Alemanha nazista, incluindo sua publicação em jornais e livros alemães, o que facilitou a disseminação de seu conteúdo para um público mais amplo. Além disso, o endosse dos protocolos por figuras proeminentes, como o político Dietrich Eckart, um dos primeiros e influentes mentores de Hitler, contribuiu para sua aceitação. O temor do comunismo e a crença de que os judeus eram responsáveis pela Revolução Bolchevique também reforçaram o apelo dos protocolos, visto que aparentemente confirmavam suspeitas pré-existentes. No entanto, muitas pessoas reconheceram as falsificações apresentadas nos protocolos. Diversas análises e investigações revelaram a fraude por trás desse documento, com importantes jornais como The Times e o New York World publicando artigos desmascarando essas alegações falsas. Apesar dessa evidência, Hitler escolheu abraçar a conspiração e utilizá-la como meio de angariar apoio para sua causa. A ideologia racial de Hitler. No cerne das crenças de Adolf Hitler estava sua ideologia racial, que enfatizava a alegada superioridade da raça ariana e considerava a preservação dessa raça superior como fundamental para o destino da Alemanha e do mundo. Esta ideologia promovia a ideia de pureza racial,
de forma que aqueles com uma linhagem estritamente ariana eram considerados moral e biologicamente superiores aos que não compartilhavam essa herança. Importante notar que a definição de ariano de Hitler não se limitava apenas aos alemães, mas também se estendia a outros grupos europeus com características físicas semelhantes. A pureza racial exigia a separação da raça ariana de outras que Hitler considerava inferiores, incluindo judeus, que ele via não apenas como um grupo étnico, mas também como uma raça indesejável. Para Hitler, os judeus representavam a ameaça suprema à raça ariana, alimentando um profundo ódio por eles. Ele os acusava de serem responsáveis por diversos problemas sociais e os culpava por manipular os sistemas financeiros, a mídia e a política em detrimento dos arianos. Além disso, ele via os judeus como a principal força por trás do marxismo e do comunismo, ideologias que ele desprezava. Essas crenças infundadas contribuíram para a construção de uma narrativa abrangente que retratava os judeus como um inimigo sinistro e poderoso. A ideologia racial de Hitler também promovia o movimento eugênico, que buscava ativamente a eliminação de raças e indivíduos indesejáveis da população. Seu apoio a esse movimento levou à implementação de políticas raciais, como esterilização forçada e eutanásia. Essas políticas atingiram desproporcionalmente os judeus, bem como pessoas com deficiência, ciganos e outros grupos minoritários. Fatores econômicos. Os fatores econômicos desempenharam um papel significativo na motivação de Adolf Hitler em relação aos judeus. Durante o início do século XX, a Alemanha enfrentou sérios desafios econômicos, agravados pelas consequências da Primeira Guerra Mundial e pela Grande Depressão. Os judeus na Alemanha ocupavam posições de destaque em várias indústrias, o que contribuiu para a percepção de que eles controlavam a economia, gerando ressentimento entre os não-judeus alemães. Algumas áreas-chave em que os judeus exerceram influência incluíram bancos e finanças. Muitos bancos proeminentes eram de propriedade ou eram gerenciados por judeus. Varejo e comércio. Lojas de departamentos pertencentes a judeus competiam com empresas menores não judaicas. Mídia e cultura. Os judeus tiveram influência na crescente indústria cinematográfica e possuíam jornais importantes, como o Berliner Tageblatt. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessas áreas de influência, a porcentagem geral de empresas controladas por judeus e sua influência nessas indústrias ainda era relativamente baixa. Por exemplo, em 1928, empresários judeus representavam apenas 0,6% dos empregadores na Alemanha. Com a chegada da Grande Depressão em 1929, a economia alemã sofreu graves impactos. Milhões de pessoas perderam seus empregos e o país enfrentou uma inflação desenfreada. Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, viram uma oportunidade de explorar a crise econômica e a hostilidade em relação aos judeus como meio de conquistar o poder. O NSDAP propagou a ideia de que os judeus eram os responsáveis pelos problemas econômicos do país, promovendo a falsa alegação de que haviam conspirado para minar a economia alemã em busca de lucro de guerra. Além disso, afirmavam que banqueiros e financistas judeus manipulavam os mercados globais em detrimento dos alemães não-judeus. Essas afirmações enganosas encontraram eco em muitos alemães que buscavam um bode expiatório para suas dificuldades financeiras. Formação do Partido Nazista. O surgimento do Partido Nazista, inicialmente denominado Partido dos Trabalhadores Alemães, remonta a 1919, quando Adolf Hitler se tornou um membro. Rapidamente, ele ascendeu na hierarquia do partido e, em 1921, assumiu a liderança, transformando no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado como Partido Nazista. Vários fatores contribuíram para o crescimento do Partido Nazista. Desafios econômicos alemães. A Grande Depressão impactou severamente a Alemanha, levando muitos alemães a buscar soluções em partidos políticos extremistas. Ressentimento em relação ao Tratado de Versalhes. O tratado pós-Primeira Guerra Mundial foi amplamente considerado injusto por muitos alemães, alimentando o apoio aos nazistas que exploraram esse sentimento. Habilidades oratórias de Hitler. Os discursos fervorosos de Hitler atraíram multidões significativas, consolidando o apoio ao partido e à sua causa. Em 1932, o Partido Nazista se tornou a maior facção no Reichstag, o parlamento alemão, e, no ano seguinte, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, inaugurando a era nazista no país. O desenvolvimento do Partido Nazista pode ser dividido em 3 fases. Formação e crescimento inicial. De 1919 a 1923 nesse período, Hitler ingressou no partido, assumiu sua liderança e tentou assumir o poder no PUD da cervejaria, que foi um fracasso.
Expansão estratégica. De 1924 a 1932, após o fracasso do golpe, Hitler reestruturou o partido, focando em atrair novos membros e obtendo vitórias eleitorais significativas. Consolidação do poder. De 1933 a 1934, com Hitler como chanceler, ele rapidamente desmantelou a República de Weimar e estabeleceu um regime totalitário. Isso culminou na Noite das Facas Longas e na ascensão de Hitler ao controle absoluto. Durante esse período, o ódio dos nazistas aos judeus se intensificou. Retórica antissemita. O partido propagou consistentemente a propaganda antijudaica, culpando os judeus por uma série de problemas, desde a Grande Depressão até o apoio aos bolcheviques na Rússia. Pseudociência racial. Os nazistas promoveram a ideia de uma raça ariana superior e alegaram que os judeus eram inferiores, defendendo a pureza racial. Influências de outros movimentos antissemitas. Os nazistas incorporaram ideias de diversos grupos antissemitas, incluindo os Protocolos dos Sábios de Sião, um documento forjado que supostamente descrevia planos judaicos para a dominação global. O Anschluss. Após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista em março de 1938, conhecida como Anschluss, a intensificação do ódio de Adolf Hitler pelos judeus levou a políticas antissemitas mais agressivas. O regime nazista implementou uma série de medidas com o objetivo de marginalizar e perseguir a população judaica. Uma das políticas mais impactantes foi o confisco de propriedades pertencentes a judeus, incluindo empresas, casas e outros bens, que foram tomados à força pelos nazistas. Além disso, os judeus foram forçados a viver em áreas segregadas, como guetos ou distritos superlotados, separados das populações não judias. Eles também foram submetidos a trabalho forçado em campos de trabalho com condições extremamente duras. Essas políticas culminaram, eventualmente, em uma série de medidas ainda mais violentas, como as leis de Nuremberg, que restringiram direitos civis, proibiram o casamento entre judeus e não-judeus e marcaram o início de uma perseguição sistemática que levaria ao Holocausto, com milhões de judeus sendo mortos nos campos de concentração e extermínio nazistas. Esse contexto de uma ideologia racial extremista, reforçada por teorias conspiratórias e políticas econômicas de exclusão, moldou a tragédia da Segunda Guerra Mundial e a tentativa de genocídio mais brutal da história humana.